Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Quadro Militar, lugar de informação sobre forças armadas do mundo. A Guerra da Bósnia. A Guerra da Bósnia fez parte do processo de desintegração da antiga Iugoslávia, ocorrido durante a década de 1990, e foi marcada pelos genocídios contra a população muçulmana. A Guerra da Bósnia foi um conflito que ocorreu entre 1992 e 1995 pela independência da Bósnia. Envolveu os três principais grupos étnicos que existiam na região: croatas, sérvios e bósnios. O saldo da guerra, além da destruição material, foi de milhares de mortos. As estimativas falam de 100 mil a 200 mil mortos. O conflito também ficou marcado pelo processo de limpeza étnica promovido pelas forças sérvio-bósnias contra a população bosníaca, bósnio-muçulmanosa Iugoslávia, localizada na Península Balcânica. Historicamente foi marcada pela multiplicidade de culturas e povos. Durante os séculos XVIII e XX, essa região foi dominada por grandes reinos, como o austro-húngaro e o turco-otomano. A presença estrangeira resultou no surgimento de movimentos de independência contra o domínio estrangeiro. A Iugoslávia independente surgiu em 1929 e agrupou todos os povos da região sob um território e governo. O reino da Iugoslávia foi brevemente fragmentando durante a Segunda Guerra Mundial, e uma nova Iugoslávia foi formada após 1945 sob a liderança de Josip Broz Tito. Tito lutou contra os nazistas na guerra como partizan, tropas autônomas que lutavam contra a presença nazista, e foi presidente durante décadas. A nova Iugoslávia liderada por Tito agrupava 6 países: Sérvia, Croácia, Eslovênia, Montenegro, Macedônia e Bósnia-Herzegovina. A liderança de Tito manteve a região unificada e coesa politicamente até sua morte em 1980. Após a morte de Tito, a aparente harmonia que existia entre as diferentes etnias começou a ruir. Surgiram por toda a Iugoslávia, durante a década de 1980, grupos e lideranças políticas que defendiam um discurso nacionalista étnico e a independência de seus países. Entre essas lideranças políticas, podemos citar Franjo Tuđman, croata, Slobodan Milošević, sérvio, e Alija Izetbegović, bósnio. O colapso da União Soviética e do Bloco Socialista em 1991 acabou sendo o fator definitivo que causou a fragmentação da Iugoslávia e a consolidação das hostilidades, pois a autoridade centralizada em Moscou atuava para conter movimentos de independência e os conflitos entre as diferentes etnias. Assim, Eslovênia e Croácia declararam sua independência em 1991, após realizarem referendos internos. Esses países foram atacados por forças iugoslavas formadas por sérvios montenegrinos contrários à independência. Os casos esloveno e croata incentivaram outros movimentos de independência nos Balcãs, inclusive o movimento bósnio. A Bósnia era o caso mais complexo da Iugoslávia em virtude da sua diversidade étnica. Em 1991, 44% dos 4,4 milhões de habitantes eram bósnio-muçulmanos, 31% sérvios e 17% croatas/vertical. Assim, essa divisão étnica resultava em diferentes interesses das três partes.
bósnio-muçulmanos defendiam a independência total da Bósnia sob a liderança da maioria étnica do país. Sérvio-bósnios defendiam a separação dos territórios bósnios ocupados por sérvios para anexá-los à Sérvia, e croata-bósnios defendiam a anexação da Bósnia ao território croata. Nesse clima de tensão evidente, os primeiros ataques sérvios contra bósnios aconteceram no dia 5 de abril de 1992. Uma vez iniciada a guerra, as forças paramilitares da Sérvia logo se impuseram sobre as desorganizadas forças bósnias. Assim, cerca de 70% do território bósnio foi ocupado por forças da Sérvia. As derrotas iniciais dos bósnio-muçulmanos ocorreram pela falta de armamento do seu exército. A carência bélica era latente principalmente no campo da artilharia pesada. Havia estimativas que, enquanto o exército da Bósnia contava com apenas 2 tanques e 2 blindados, os sérvios tinham em seu arsenal 300 tanques e 300 blindados, além de 800 peças de artilharia e 40 aeronaves, usadas em bombardeios /vertical. A guerra também foi marcada pelo cerco de Sarajevo, capital da Bósnia, onde forças militares sérvias posicionaram-se nos morros que circundavam a cidade e passaram a bombardeá-la constantemente. O cerco também registrou o ataque de atiradores de elite, snipers, contra a população civil de Sarajevo. Além do cerco à cidade de Sarajevo, houve a tentativa de limpeza étnica realizada por grupos militares a mando de Radovan Karadzic, presidente dos sérvio-bósnios, e Ratko Mladic, general das tropas sérvio-bósnias. As forças sérvio-bósnias realizaram genocídios em massa da população bosníaca. Um dos casos mais conhecidos foi o massacre de Srebrenica, evento em que forças sérvio-bósnias invadiram o campo de refugiados de Srebrenica e mataram mais de 8.000 bosníacos. A partir de 1994, as tropas de Karadzic, até então vitoriosas, começaram a perder o conflito em decorrência da perda do apoio da Sérvia e do fortalecimento das forças bósnio-muçulmanas, que contavam com o apoio de outras nações muçulmanas. As derrotas forçaram Karadzic a aceitar um acordo de paz com bósnios e croatas em 1995. O acordo de paz ficou conhecido como Acordo de Dayton. Após o conflito, Radovan Karadzic e Ratko Mladic passaram a ser procurados internacionalmente. Desaparecidos por mais uma década, ambos foram presos em 2008 e 2011, respectivamente. Foram julgados e condenados por crimes de guerra cometidos em Sarajevo, Srebrenica e muitos outros locais da Bósnia. A Bósnia e Herzegovina, pacificada, foi organizada em 2 regiões: Federação da Bósnia e Herzegovina, sob controle de bosníacos e croatas, e a República Sérvia da Bósnia, sob controle dos sérvio-bósnios. As pessoas dormem em paz, à noite, apenas porque alguns homens, calejados e corajosos, estão dispostos a usar a força, para protegê-las. Até a próxima, amigos.